E se eu te dissesse que uma simples assinatura no Salão Oval foi capaz de romper uma das alianças mais sólidas do século XXI, que, em apenas 24 horas, amigos viraram adversários, fronteiras antissimbólicas se tornaram trincheiras, e o vizinho mais leal dos Estados Unidos jurou nunca mais se curvar? Essa não é uma história sobre comércio. É uma história sobre orgulho, soberania e traição. Era para ser apenas mais um anúncio, mais uma coletiva barulhenta de Donald Trump transmitida ao vivo, com bandeiras ao fundo e promessas inflamadas no ar. Mas naquele dia específico, uma frase atravessou as paredes da Casa Branca como uma bala de canhão. A partir de agora, todos os carros importados para os Estados Unidos estarão sujeitos a uma tarifa de 25%, sem exceções, incluindo o Canadá. Silêncio. Um segundo de espanto. Depois, caos. O impacto foi instantâneo. Os telefones de Ottawa começaram a tocar como sirenes de guerra. Jornalistas correram para os estúdios. Economistas interromperam almoços. E no parlamento canadense, o primeiro-ministro Mark Carney ergueu a cabeça como quem acaba de ouvir um trovão à distância. Ele sabia, não era apenas uma decisão econômica. Era um ataque. Mas por que uma tarifa sobre carros causaria tanto estrago? A resposta está nos números e nos corações. Mais de 30% de tudo que a província de Ontário exporta vem da indústria automotiva. Estamos falando de fábricas que empregam centenas de milhares de canadenses, de Windsor a Hamilton. Famílias inteiras sustentadas por um volante, uma engrenagem, uma linha de montagem. Trump, ao mirar nessa engrenagem, mirava no coração da economia canadense. E mais, na identidade de um país que há décadas construiu sua prosperidade lado a lado com os Estados Unidos. No dia seguinte ao anúncio, uma onda começou a se formar, e não era apenas política ou econômica. Era emocional. Era pessoal. Voos entre o Canadá e os Estados Unidos despencaram 70%. É um boicote em massa. Cidadãos comuns, famílias, jovens viajantes e empresários simplesmente cancelaram suas passagens. Agências de viagem relataram um fenômeno inédito. O Canadá, espontaneamente, estava se fechando para o sul. Mas por que tanta raiva? Por que tanto orgulho ferido? Porque essa tarifa era mais do que um número. Era um símbolo. Um símbolo de desrespeito. De que o Canadá, com toda a sua história de parceria, estava sendo jogado na mesma vala que inimigos comerciais. De que sua lealdade não valia mais nada. E quando um país sente que foi traído especialmente por um aliado, ele reage. Nos supermercados de Montreal, Vancouver, Toronto, uma imagem começou a se repetir. Carrinhos de compras com produtos 100% canadenses. Nas redes sociais, a hashtag número #BuyCanadianOnly se espalhou como fogo em palha seca. Era como se cada embalagem de xarope de bordo, cada pacote de trigo, cada cerveja artesanal fosse um gesto político. Esse não foi um boicote organizado por partidos ou sindicatos. Foi algo mais visceral. Um reflexo coletivo de um povo que se viu humilhado e decidiu, em uníssono, reagir. Nos cafés de Ottawa, debates ferviam. Nos rádios, analistas tentavam entender o que Trump queria com isso. Uns diziam que era só uma jogada eleitoral. Outros viam uma tentativa de isolar o Canadá para forçar concessões em tratados comerciais. Mas a verdade é que ninguém sabia exatamente o que viria depois. E esse era o verdadeiro problema. O Canadá sempre soube o que esperar dos Estados Unidos até agora. Sempre houve tensão, sim. Disputas sobre madeira, sobre laticínios, sobre tarifas pontuais. Mas havia respeito. Havia confiança. Agora, tudo isso estava em jogo. Enquanto Trump se exibia para as câmeras, repetindo o mantra de que a tarifa traria os empregos de volta para os Estados Unidos, o que ele conseguia na prática era algo muito mais perigoso: acender uma fogueira em solo canadense. E Mark Carney, um homem acostumado à diplomacia dos salões de Davos, decidiu jogar o manual fora. Em uma coletiva histórica, com o semblante tenso, ele disse: "Essa tarifa é uma declaração de guerra econômica, um ataque direto aos trabalhadores canadenses, e nós não aceitaremos calados." Foi o suficiente. Em poucas horas, a frase já era manchete em jornais europeus, asiáticos, latino-americanos. O Canadá tinha deixado claro: não seria coadjuvante.
não seria satélite, não seria cúmplice. Enquanto isso, nas ruas de cidades industriais como Windsor e Oshawa, o clima era de revolta. Trabalhadores de fábricas de autopeças olhavam para seus chefes com uma pergunta silenciosa: meu emprego ainda vai existir no mês que vem? Porque essa tarifa não era só um assunto diplomático. Ela colocava em risco o sustento de centenas de milhares de famílias. E essa incerteza, esse medo, começou a se espalhar como uma doença silenciosa, corroendo a confiança, a estabilidade, o cotidiano. Quando a parceria vira chantagem? Quando a cooperação vira ameaça? Essa tarifa de 25% não era só um número impresso em uma folha, era um divisor de águas. Uma linha traçada entre o passado e o futuro, entre o mundo que conhecíamos e aquele que estava prestes a emergir das cinzas. Na manhã seguinte ao anúncio das tarifas, começou a acontecer algo que nenhum analista político, nenhum executivo de multinacional e certamente nenhum assessor de Donald Trump havia previsto. Canadenses comuns, gente como você, como eu, como qualquer pessoa que acorda cedo, toma um café e enfrenta o metrô lotado para ganhar a vida, começaram a tomar decisões simples mas poderosas. Eles decidiram fechar a carteira para os Estados Unidos. Não foi preciso uma convocação, nenhuma campanha oficial, nenhuma propaganda na TV. O boicote nasceu do instinto da intuição coletiva de um povo que sentiu que algo precioso havia sido violado. E o que foi violado não foi um acordo comercial, foi o respeito. Imagine entrar em uma loja do Costco em Calgary e ver, pela primeira vez, uma seção inteira de produtos americanos completamente ignorada. As prateleiras de cereais importados intocadas, refrigeradores de refrigerantes e cervejas americanas com o mesmo nível de estoque do dia anterior. Enquanto isso, as seções de produtos canadenses sendo esvaziadas como em tempos de escassez. Não era apenas consumo. Era protesto, era política na sua forma mais cotidiana, o ato de escolher o que colocar no carrinho. Em redes sociais, fotos pipocavam com orgulho. Hoje meu café da manhã foi 100% canadense. Nada do tio Sam na minha casa. Não financio quem nos trai. A hashtag número 1, Buy Canadian Only, não era só tendência, era um grito de guerra. E dessa vez, o campo de batalha não era o parlamento, era o mercado, o shopping, a esquina. Em Montreal, uma escola primária organizou um Mês do Orgulho Canadense, onde todos os lanches deveriam ser produzidos no país. É aí que começa a mágica, quando o boicote vira cultura. E não se engane, o impacto foi brutal. As agências de viagem ficaram em choque ao ver os dados. Cancelamentos em massa de passagens para os Estados Unidos, viagens de negócios, férias, intercâmbios, tudo evaporando. 70%. Esse foi o número que estampou os jornais. Uma queda de 70% nas reservas de voos entre Canadá e Estados Unidos. Significa hotéis em Las Vegas vazios, lojas em Buffalo com queda no faturamento. Restaurantes em Nova York sentindo o baque de uma clientela que, há décadas, cruzava a fronteira para consumir, gastar e impulsionar. Algo começou a acontecer e o turismo doméstico explodiu. Agências começaram a relatar esgotamento de pacotes para destinos internos. Trem para as Montanhas Rochosas? Lotado. Cruzeiros pelo litoral do Pacífico? Sem vagas. Resorts no interior de Ontário? Reserva só para o próximo mês. O Canadá, pela primeira vez em muito tempo, estava se redescobrindo. O que era boicote virou autodescoberta. E o que era revolta virou orgulho. A decisão de Trump, no fim das contas, teve um efeito colateral inesperado. Acendeu um sentimento de nacionalismo positivo. Um desejo profundo de valorizar o que é nosso, de investir nos nossos talentos, nas nossas terras, nos nossos produtos. E não estamos falando só de comida ou turismo. Pequenas empresas começaram a relatar um boom de vendas. Artesãos locais, microprodutores, estilistas independentes. Um deles, em Quebec, relatou que nunca vendeu tantos casacos de lã desde que fundou a marca, 5 anos atrás. Um mercado que antes lutava para competir com produtos baratos importados, agora respirava novos ares. Finalmente, os canadenses estão nos olhando com atenção, ele disse. Não como uma alternativa barata, mas como a primeira opção. Esse é o tipo de transformação que não se mede com gráficos, mas com olhares.
com a dignidade restaurada de quem, por anos, viu seu trabalho ser deixado de lado por modismos importados. Mas com toda essa virada cultural, a pergunta inquietante que pairava no ar era: isso vai durar? Uma era onde o Canadá não apenas sobrevive à sombra dos Estados Unidos, mas floresce à luz própria? Onde nossos jovens crescem sem o complexo de inferioridade, sem a obsessão pelo American Dream, e constroem juntos um sonho canadense? Talvez essa pergunta não tenha uma resposta definitiva ainda. Mas o que já é claro é que algo se partiu, e algo novo está sendo construído no lugar. É impossível ignorar o poder que temos quando agimos juntos. Quando um povo inteiro decide virar o rosto para quem o desrespeita e olhar para dentro com orgulho e amor próprio. Havia uma tensão no ar, uma daquelas que não se vê, mas se sente no silêncio entre as palavras, nos olhares, nos gestos contidos. O tipo de tensão que antecede algo inevitável, porque quando as palavras já não bastam, as ruas falam, e quando o povo se levanta, nada permanece igual. Foi assim que, numa manhã fria em Toronto, milhares de pessoas se reuniram diante do consulado dos Estados Unidos. Nenhum político havia convocado, nenhum partido organizou. Aquilo não era uma manifestação tradicional, era algo diferente. Era pessoal, era ancestral, era visceral. Adolescentes com camisetas estampadas com a folha de bordo, símbolo máximo do Canadá, cantavam o hino nacional com um fervor quase religioso. Trabalhadores, professores, imigrantes, todos ali por um só motivo: dizer que o Canadá não é capacho de ninguém. E não era uma explosão caótica. Era organizada, simbólica, poderosa. Nos cartazes, slogans como "Elbows Up", uma expressão que virou mantra, gesto e grito de guerra. Os cotovelos levantados simbolizavam resistência, autodefesa. Uma mensagem clara: estamos firmes. Não recuamos, não pedimos permissão para existir. Mas o que faz um país calmo se levantar com tanta força? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. O limite foi ultrapassado. Durante décadas, o Canadá aceitou ser o parceiro silencioso, o coadjuvante elegante, o aliado que sempre está lá quando os Estados Unidos precisam, mas que raramente é ouvido quando precisa falar. Agora, tudo isso veio à tona. Em um discurso que seria eternizado em vídeos, manchetes e corações, o deputado Charlie Angus subiu ao palanque e disparou: "Nós jamais seremos o 51º estado. Nós não beijamos o anel de um ditador." A multidão explodiu em aplausos, e aí está o ponto de ruptura. A partir desse momento, não era mais apenas sobre tarifas, era sobre soberania, sobre a recusa de ser reduzido a um número numa planilha de Washington. Em cidades de costa a costa de Halifax a Vancouver, manifestações surgiram espontaneamente. Algumas pequenas, outras com milhares. Em todas, o mesmo tom: indignação, firmeza e uma recusa absoluta em se dobrar. E, curiosamente, quanto mais o Canadá se unia, mais apoio internacional aparecia. Nas redes sociais, líderes e figuras públicas da Austrália, da Escócia, da França e até dos próprios Estados Unidos começaram a demonstrar solidariedade. Mensagens como "Stay Strong, Canada" e "No one should be bullied by tariffs" viralizaram. Era como se o mundo percebesse, de repente, que a crise entre Canadá e Estados Unidos não era apenas uma disputa comercial, mas um espelho do que acontece quando um país menor decide dizer não a um império acostumado a ditar as regras. O protesto em Toronto foi apenas um dos pontos altos dessa transformação. Mas havia algo ainda mais simbólico acontecendo. Nas escolas, professores passaram a abordar a crise como parte das aulas de geografia e política. Nas universidades, grupos estudantis organizavam palestras sobre soberania econômica. Até nas igrejas, orações públicas foram feitas pelo país, pelos trabalhadores ameaçados de perder seus empregos, pelas famílias em cidades industriais como Windsor e Hamilton. O protesto saiu das ruas e entrou na alma nacional. E é nesse ponto que a história se torna mais do que política. Ela vira humana. Porque cada canadense que levanta um cartaz, que recusa comprar um produto americano, que desmarca uma viagem, está fazendo uma escolha.
E cada uma dessas escolhas é uma pequena revolução. Os Estados Unidos, com todo o seu poder, não sabem lidar com isso. Não sabem como reagir quando o aliado silencioso resolve falar alto. Quando o irmão menor não aceita mais apanhar quieto. Quando a nação vizinha, ao invés de abaixar a cabeça, cruza os braços e encara. E se você quer acompanhar cada capítulo, cada virada, cada momento tenso dessa jornada histórica, se inscreva agora no canal, ative o sino e curta esse vídeo. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Toda nação tem um ponto de ruptura. Um momento em que a diplomacia acaba, o silêncio se esgota e os líderes são forçados a escolher entre submissão ou resistência. No Canadá, esse momento chegou, e a escolha foi clara. Agora, não estamos mais reagindo, estamos contra-atacando. Enquanto os protestos cresciam nas ruas e as redes sociais explodiam com vozes indignadas, algo silencioso, mas decisivo, acontecia atrás das portas fechadas de Ottawa. No centro do poder canadense, reuniões urgentes se multiplicavam. Planos eram esboçados em papéis manchados de café e mapas da cadeia produtiva circulavam como armas em tempos de guerra. O primeiro-ministro Mark Carney estava prestes a anunciar a maior resposta econômica da história recente do país. Não se tratava apenas de retaliação, era algo mais profundo. Era um plano para proteger a alma produtiva do Canadá. Do que adianta resistir nas ruas se não há trabalho na segunda-feira? Essa pergunta ressoava entre ministros, deputados e líderes sindicais. Porque a tarifa de 25% imposta por Trump não era apenas uma medida política. Era uma bomba relógio apontada para o coração da indústria automotiva canadense responsável por mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. Cidades inteiras como Windsor, Hamilton e Waterloo estavam em risco. Não era exagero, era fato. Bastaria alguns meses de ruptura na cadeia de exportação para que fábricas fechassem as portas, para que milhares de famílias ficassem sem renda. E o governo sabia disso e decidiu agir. Em um discurso transmitido em rede nacional, com o semblante sério de quem sabe que está entrando em território desconhecido, Mark Carney olhou para a câmera e disse: "Não deixaremos nossos trabalhadores sozinhos. Eles estiveram com o Canadá em cada momento de dificuldade. E agora, o Canadá estará com eles." Foi o início do contra-ataque. O governo anunciou a criação do Fundo Estratégico de Resposta Nacional, uma injeção imediata de 2 bilhões de dólares canadenses para proteger empregos, reestruturar fábricas e acelerar a transição para uma cadeia produtiva totalmente nacionalizada. Mas o plano ia muito além do dinheiro. Ele era um grito por independência. Empresas foram incentivadas a substituir fornecedores americanos por parceiros locais. Linhas de crédito emergenciais foram abertas. E, em uma medida sem precedentes, o governo permitiu o adiamento de impostos federais por até 12 meses para empresas da cadeia automotiva que demonstrassem impacto direto das tarifas. Você já viu um país inteiro se reorganizar para proteger seus trabalhadores? Pois foi isso que começou a acontecer. Ao mesmo tempo, novas regras para o seguro-desemprego, Employment Insurance, foram anunciadas. Mais flexibilidade, mais rapidez no pagamento, mais cobertura. O plano de Carney incluía abrir novos mercados. Negociações foram iniciadas com a União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Austrália para ampliar as exportações de veículos e peças automotivas. Era um movimento arriscado, mas necessário. O Canadá estava dizendo ao mundo: estamos prontos para olhar além da fronteira sul. E mais, tarifas retaliatórias estavam a caminho, não por vingança, mas por justiça. O governo anunciou que todo dólar arrecadado com tarifas sobre produtos americanos seria direcionado diretamente ao Fundo de Apoio aos Trabalhadores. Uma maneira simbólica e prática de dizer: o que vier deles vai voltar para o nosso povo. A lógica era clara. Se Trump quer travar uma guerra econômica, o Canadá vai garantir que seus soldados e trabalhadores estejam protegidos com armadura de verdade. Havia vozes no parlamento pedindo cautela. Economistas alertavam para os riscos de um isolamento prolongado. E o setor privado, embora grato pela ajuda, temia que as perdas superassem os apoios. Do outro lado, surgia um novo movimento: o sonho de uma economia 100% canadense. Será que esse poderia ser o momento de transformar a crise em oportunidade? De reindustrializar o país?
De liderar o futuro da mobilidade elétrica, da inovação sustentável, da produção limpa? As perguntas eram muitas, mas pela primeira vez em muito tempo, elas não vinham de um lugar de medo, vinham de um lugar de coragem. E no meio disso tudo, os trabalhadores, os que realmente têm pele em jogo, começaram a respirar. Sabiam que tempos difíceis viriam, mas agora tinham algo para se agarrar, uma promessa, uma direção, um governo que, certo ou errado, havia decidido lutar por eles. E havia algo mais, algo que escapava às estatísticas. Nas ruas, nos bares, nas fábricas, uma palavra antiga voltava a circular com força: esperança. Toda ação tem uma consequência, e quando o homem mais poderoso do mundo decide mexer no motor da economia global sem freios, sem escuta, sem planos, a pergunta não é se vai dar errado, mas quando tudo começa a ruir. E agora está acontecendo. Os sinais são claros, os números brutais. O chão começa a ceder e a tempestade, desta vez, cai sobre os Estados Unidos. Após a imposição das tarifas de 25% sobre carros importados, incluindo os do Canadá, o presidente Trump celebrou como se tivesse acabado de salvar o emprego de cada americano da classe trabalhadora. Acenos para as câmeras, aplausos ensaiados, frases de efeito. Mas nos bastidores, o mercado financeiro entrou em pânico silencioso. Naquela mesma semana, o Dow Jones despencou 4,2%, sua maior queda em 2 anos. O S&P 500 seguiu o mesmo caminho, 3,8% de perda, levando com ele bilhões de dólares em valor de mercado. A mídia tradicional tentou segurar a narrativa, tentou pintar como ajuste técnico. Mas então veio o que ninguém conseguiu esconder. A Tesla perdeu 7,5% em apenas 2 dias. A Apple, 6,1%. A Microsoft, EGES, Haron Zazalek. E pela primeira vez em muito tempo, até a Fox News, sempre leal ao presidente, teve que admitir: a economia está sangrando. Trump disse que a tarifa traria empregos de volta para os Estados Unidos. Isso protegeria as montadoras americanas e fortaleceria a indústria nacional. Mas a realidade não seguiu o roteiro. A indústria automotiva americana não é isolada. Ela é parte de uma teia intricada de produção entre Estados Unidos, Canadá e México. Quase 75% das peças dos veículos americanos vêm de fora. Quase metade delas do próprio Canadá. Quando você rompe essa cadeia, você não está protegendo empregos. Você está cortando o ar de uma indústria inteira. Resultado? Montadoras como Ford e General Motors anunciaram suspensões temporárias de produção em fábricas nos estados do Michigan e do Tennessee. Não por falta de demanda, mas por falta de peças, e isso se espalha. Um fornecedor de autopeças em Ohio, com 430 funcionários, encerrou turnos noturnos e reduziu sua produção em 60%. O CEO foi direto em uma entrevista ao Wall Street Journal. Não temos estoque suficiente. Os fornecedores canadenses sumiram da cadeia. Estamos pagando mais, entregando menos e perdendo clientes. Histórias reais, impactos reais. Mas não é só o setor automotivo que sofre. Os preços ao consumidor subiram 8% em média desde o início da nova política tarifária. Alimentos, eletrônicos, produtos de uso doméstico, tudo mais caro. A inflação, que já era uma preocupação desde a pandemia, voltou a assombrar as famílias americanas. O Departamento de Agricultura relatou um aumento de 6,3% nos preços de alimentos, com ovos subindo 8,5%, leite 7,2% e carne bovina 10,4%. E como sempre, quem sente primeiro são as famílias de baixa renda. Num bairro operário de Milwaukee, uma assistente social revelou que o número de famílias que precisam de ajuda com alimentos aumentou 30% em 2 meses. As pessoas agora precisam escolher entre pagar o aluguel ou comprar carne. A verdade é que os efeitos começaram a se espalhar para muito além dos produtos. As pequenas empresas da espinha dorsal da economia americana estão sendo sufocadas. Segundo o Departamento do Tesouro, mais de 5.000 pequenas empresas pediram falência desde a entrada em vigor das novas tarifas. E não é só pelo aumento nos custos, é pela instabilidade, pelo medo. Em entrevistas recentes, voltou a repetir a ideia de que a economia estava ótima quando ele era presidente,
que os problemas começaram depois, que ele é o único capaz de salvar o país da catástrofe. Mas os números não mentem. Um relatório do Harvard Business Review revelou que as tarifas impostas durante o governo Trump aumentaram em até 7% o custo médio dos produtos importados dos principais parceiros comerciais, incluindo o Canadá. E mais, essas tarifas não aumentaram a competitividade dos produtos americanos, apenas elevaram os preços para o consumidor final. Então, por que manter essa política? Talvez pela narrativa, pelo populismo, pelo desejo de manter uma base eleitoral alimentada por discursos inflamados, mesmo que isso custe bilhões. E agora, um novo capítulo dessa crise começa a se desenhar. A classe média americana começa a perceber o golpe. Pesquisas recentes mostram que 54% dos eleitores acreditam que a economia está no caminho errado. Mesmo entre os apoiadores de Trump, o otimismo caiu. E com as eleições se aproximando, como pode um presidente com alta aprovação pessoal estar vendo a economia afundar diante dos olhos do próprio eleitorado? A resposta pode estar no desgaste, porque por mais que Trump tente repetir suas narrativas, o preço da gasolina está subindo, o aluguel está subindo, o supermercado está insuportável. E para o americano comum, não interessa o que ele diz, interessa o que aparece no extrato bancário. E se eu te dissesse que a peça mais essencial da economia americana não é feita de aço, não sai de uma fábrica e não é negociada em Wall Street? Ela fala duas línguas, trabalha até 14 horas por dia, alimenta as casas, limpa os prédios, colhe o que você come, constrói o que você mora. E agora está sendo expulsa. Esse é o novo campo de batalha. Enquanto o Canadá avança com diplomacia, resiliência e reformas estratégicas, os Estados Unidos abrem uma nova frente de conflito contra os próprios alicerces da sua economia: os trabalhadores imigrantes. Em uma medida chocante, o governo Trump decidiu invocar uma legislação com mais de 200 anos de idade, o Alien Enemies Act de 1798, para deportar imigrantes indocumentados, especialmente aqueles com supostos vínculos com gangues venezuelanas. Mas a pergunta que grita no coração da sociedade americana é: isso é segurança ou suicídio econômico? Nos corredores do poder, a medida foi tratada como uma jogada política. Nos jornais conservadores, como um passo necessário. Mas fora da bolha política, nos campos, nos restaurantes, nas obras, a realidade se desenha com tons muito mais sombrios. Segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, mais de 20% da força de trabalho em setores como agricultura, construção civil e serviços é composta por imigrantes indocumentados. Repita esse número: 1 em cada 5 trabalhadores. Vamos para a zona rural da Califórnia. Em Fresno, capital agrícola do estado, produtores estão desesperados. Já estamos com falta de mão de obra, diz Alejandro Ramírez, dono de uma plantação de morangos. Se perdermos mais trabalhadores, não haverá quem colha. E se não há quem colha, não há produto. Não é ameaça, é matemática. No Arizona, uma empreiteira de médio porte revelou que teve que cancelar 5 obras públicas por falta de trabalhadores. Nossos pedreiros desapareceram, contou o gerente. Uns foram deportados, outros estão com medo de sair de casa. E isso não para na base. O efeito dominó sobe. Preços sobem, prazo de entrega se arrasta, a produtividade despenca. Trump afirma que a medida é uma questão de soberania nacional, que está limpando o país de criminosos. Mas não há dados que sustentem essa narrativa. Segundo o Departamento de Segurança Interna, menos de 4% dos imigrantes indocumentados têm qualquer vínculo com atividades criminosas graves. E ainda assim, estão sendo tratados como inimigos de guerra. E o mais alarmante, os tribunais de imigração estão à beira do colapso. Com a avalanche de casos gerados pelas novas deportações, os juízes, muitos deles já sobrecarregados, não conseguem dar conta dos processos. Famílias são separadas sem audiências justas. Pessoas com décadas de vida nos Estados Unidos, pagadores de impostos, pais de filhos americanos, são arrastados sem aviso. Quando o mundo olha para os Estados Unidos, não vê mais um farol de liberdade. Vê um país mergulhado em caos interno, liderado por um governo que trata seres humanos como números e que confunde força com crueldade.
E a ironia? Enquanto deporta imigrantes para proteger empregos, os próprios empresários americanos estão implorando por eles de volta. Num restaurante em Houston, o proprietário gravou um vídeo desesperado. Perdi metade da equipe da cozinha em uma semana. Já treinamos 3 novos funcionários e todos desistiram. Sem os imigrantes, meu negócio vai à falência. O vídeo viralizou. Mais de 5 milhões de visualizações em 2 dias, porque ele não está sozinho. No meio dessa tempestade, a base de apoio de Trump começa a mostrar fissuras. Líderes agrícolas, empresários do sul conservador, até prefeitos republicanos começam a levantar a voz. Estamos perdendo tudo. Essa política não nos protege, nos destrói. E ainda assim, Trump não recua. Ele repete que está restaurando a ordem. Mas ao fazer isso, está empurrando o país para uma desordem mais profunda. Uma desordem econômica, social, humana. E no fundo, tudo isso revela algo maior. O medo. O medo de um mundo que está mudando. O medo de um país que já não é mais branco, nem homogêneo, nem exclusivo. Mas a tentativa de conter essa mudança pela força das leis de 1798, pelas deportações em massa, pelo discurso de ódio, só acelera a queda. E quem paga o preço? Os imigrantes? Simulation. Mas também os trabalhadores americanos, os empresários, os consumidores, os vizinhos, todos. Toda guerra chega a um ponto em que as palavras já não bastam, nem os discursos, nem as ameaças. Chega um momento em que um país precisa parar de reagir e começar a revidar. Esse momento chegou para o Canadá. Depois de meses de tensões, tarifas, boicotes e insultos velados ou explícitos, o governo canadense decidiu atravessar o ponto sem retorno. E o que veio a seguir foi um terremoto geopolítico que sacudiu os alicerces da América do Norte. 30 bilhões de dólares em tarifas retaliatórias. Esse foi o número que surgiu como um soco no noticiário. Uma resposta cirúrgica, dura, totalmente calculada. Dólar por dólar, impacto por impacto. Essas foram as palavras da ministra das Finanças canadense ao anunciar o pacote. Não queremos escalar, mas também não aceitaremos ser esmagados. As tarifas atingiram setores-chave da economia americana. Aço e alumínio, 15,6 bilhões de dólares. Eletrônicos, computadores e peças industriais, 9,2 bilhões de dólares. Equipamentos esportivos, utensílios domésticos e produtos agrícolas, 5 bilhões de dólares. Total, 29,8 bilhões de dólares. A 25%. A sangue frio. E não foi a primeira vez. Em março, o Canadá já havia respondido aos ataques tarifários com 30 bilhões de dólares em contramedidas. Mas agora, o tom era outro. Agora, não era só sobre comércio, era sobre identidade nacional, sobre soberania. E se alguém ainda tinha dúvidas, o discurso de Mark Carney dissipou qualquer bruma. Não seremos arrastados para uma política de obediência cega. O Canadá é uma nação soberana. Nossa voz importa, nossos trabalhadores importam, nossos aliados nos respeitam. E a partir de hoje, quem não nos respeita sentirá o peso da nossa resposta. Foi aplaudido de pé no parlamento. E no dia seguinte, por milhões nas ruas. Significa que as relações comerciais entre os 2 maiores parceiros da América do Norte estão em frangalhos. Que uma parceria de mais de 725 bilhões de dólares em comércio bilateral anual agora caminha por terreno minado. Que 2 países irmãos estão se tratando como adversários por escolha de um. E significa que, agora, os Estados Unidos também estão sangrando. Os setores afetados pelas tarifas canadenses começaram a gritar. No Texas, produtores de alumínio pediram ajuda federal para conter os prejuízos. No Wisconsin, fábricas de equipamentos agrícolas viram as encomendas despencarem 40% em 2 semanas. No estado de Nova York, pequenas empresas que dependem do mercado canadense começaram a demitir. E o pior, o clima de incerteza tomou conta do país. Investidores internacionais começaram a retirar ativos de empresas com alta exposição ao Canadá. Wall Street teve mais uma semana de perdas, a 4ª consecutiva. E mesmo dentro da Casa Branca, vozes começaram a divergir. Um conselheiro econômico de Trump sob anonimato revelou ao Washington Post: "Perdemos o controle da narrativa.
O Canadá está ganhando a simpatia global. E aqui dentro, estamos isolados até dos nossos próprios aliados. Valeu a pena taxar o Canadá, destruir cadeias produtivas, provocar um aliado histórico, afundar a própria indústria e agora perder o controle da economia interna? Trump segue dizendo que está defendendo os interesses da América. Mas nas cidades industriais que antes o apoiavam, o discurso começa a falhar. Em Detroit, um grupo de operários demitidos protestou com um cartaz que viralizou: "Tarifas não enchem a geladeira". E agora, até antigos aliados políticos começam a pedir moderação. Nos bastidores, o país fortalece acordos com a União Europeia, com a Ásia-Pacífico, com a Commonwealth. O programa de reindustrialização nacional avança e o Made in Canada se torna mais do que um slogan que se torna um novo modelo de país. O futuro está em jogo e ninguém sabe ao certo como ou se isso pode ser revertido. Mas uma coisa ficou clara: o Canadá mudou. Não é mais o vizinho educado que baixa a cabeça. É o parceiro firme que sabe o próprio valor, que entende seu papel no mundo e que está disposto a defendê-lo. E quanto aos Estados Unidos, bom, o império está diante de seu espelho mais cruel. E a imagem que vê não é mais a de liderança, mas de soberba, fragilidade e desespero. Se você acompanhou essa série até aqui, você não apenas assistiu a uma narrativa, você acompanhou uma transformação. Deixe seu comentário. Você acha que o Canadá fez certo ao retaliar? O que o povo americano pode fazer diante desse colapso? Como você enxerga o futuro dessa relação? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Sua atenção, sua reflexão e sua presença fazem toda a diferença. Até a próxima.